Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tsevaot. Kadosh, Kadosh. Shalom, shalom a você que chegou aqui no canal Techuvá, gente que ora. Estamos estreando o quadro Terrilim que Cura e eu quero começar pelo maior Terrilim, que é o Salmo 119. Por que é que eu escolhi começar por esse salmo? Você há de convir que tudo que nós estamos precisando hoje é de maturidade, discernimento, crescimento e principalmente cura espiritual. Estamos numa fase de vida que nós nunca imaginamos presenciar, que é a verdadeira preparação para a volta do Messias. E uma das coisas que nós precisamos entender de fato é que a nossa Bíblia, ela não tem divisões, não tem nada velho, não tem nada obsoleto, não tem nada que foi abolido nela. Nós estamos lendo a nossa Bíblia e não estamos conseguindo discernir o que ela realmente nos diz. E nesses tempos quase que finais, o nosso Pai Celestial está nos dando a bênção do discernimento espiritual. Estamos chegando a entender coisas bíblicas que nós não entendíamos antes. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender urgente é a respeito das leis do nosso Criador, aquelas que nós escanteamos devido ao ensinamento equivocado de que se nós observarmos as leis, nós estamos negando a graça do Messias. Com relação à graça, eu vou fazer para vocês outro vídeo explicando de que nós estamos no tempo da graça desde Adão e Eva. E que de forma nenhuma a graça anula os mandamentos do Criador na nossa vida. Mas essa é outra esfera de entendimento e hoje eu quero me deter apenas às leis do Altíssimo neste vídeo. E por falar em lei, eu quero deixar para vocês muito claro que o termo correto não é lei, e sim Torá. E muitas pessoas têm uma rejeição, um preconceito com esse nome Torá, porque os judeus é quem comumente utilizam essa expressão. Mas o termo Torá não tem nada a ver com religião do judaísmo, nem de judaísmo, nem de cristianismo, nem de nenhuma outra religião. A Torá é simplesmente os 5 primeiros livros das Escrituras que foram escritos por Moisés, dados pelo Espírito do Eterno, ou seja, ele mesmo é quem falou a Torá para Moisés. Então não tem por que nós rejeitarmos o ensinamento da Torá. Eu tenho certeza que você lê, que você utiliza passagens da Torá na sua vida. Então, quando é para se observar preceitos, mandamentos, festas judaicas, então as pessoas rejeitam como se fosse coisa apenas de judeu. E quem tapa os ouvidos para a Torá, conforme diz lá em Provérbios, até as suas orações são abomináveis. Então, querida gente que ora, é momento oportuno para que nós renovemos os nossos conceitos espirituais. O nosso conhecimento bíblico precisa ser restaurado, pois estamos em tempo recorde para esse entendimento. Esse vídeo com certeza vai ficar um pouco extenso, então vamos iniciar a nossa leitura. Terrilim, Salmo 119. Nós vamos começar falando sobre a excelência da Torá do Eterno. Se você tem uma Bíblia que foi traduzida do grego, todas as vezes que você ler a palavra lei, você substitui por Torá, porque assim o seu entendimento vai se abrir para as Escrituras e você vai compreender o real sentido do que quer dizer lei. Por que é que tantas pessoas rejeitam a lei? Porque
a lei, a Torá do Criador, ela é para ser cumprida de forma livre, de forma prazerosa, não é de forma legalista. Então, esse legalismo que muitos trouxeram sobre a Torá é o que gerou essa rejeição nas pessoas. Mas vamos começar do versículo 1. Bendito os que trilham caminhos irrepreensíveis e que obedecem à Torá do Criador. Benditos os que observam sua instrução, que a buscam de todo o coração, que não praticam a maldade, mas andam nos caminhos dele. Você nos ordenou os seus preceitos para que fossem diligentemente obedecidos. Tomara que sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu obedeça aos seus estatutos. Nesse caso, não me envergonharia ao olhar para todos os seus mandamentos. Eu o louvarei com retidão de coração, quando tiver aprendido as suas retas ordenanças. Obedecerei sempre os seus estatutos e por isso jamais me desampare. Por que é que o salmista pede isso ao Criador? Porque ele sabe que a obediência aos mandamentos e o sucesso que uma pessoa tem em sua vida é uma promessa do Altíssimo para aqueles que cumprem as suas ordenanças. No versículo 9, o salmista pergunta: como um jovem purificará o seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. Um jovem só purifica o seu caminho quando observa a palavra do Criador. E ele diz: e eu busco de todo o meu coração, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Entenda que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda dos mandamentos do nosso Pai. E ele diz: guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra você. Esta é a nova aliança, aquela que o Messias veio fazer com o seu povo. É o que diz no livro de Hebreu. Abra sua Bíblia, Hebreus, você vai ver que a nova aliança é quando o Messias põe os seus mandamentos dentro do nosso coração. Versículo 12, o salmista nos diz: bendito é você, ó Iarro. Por que eu falo Iarro? Porque a versão bíblica que eu estou lendo, que é uma Bíblia traduzida do hebraico, Imaculadas Escrituras, ela mostra que a tradução do tetagrama sagrado, Yud-Re, Vav-Re, significa Iarro. É a leitura que esta tradução me mostra. E eu estou lendo por ela. E ele diz: bendito é você, ó Iarro, que me ensina os seus estatutos. Quem ensina os estatutos é o próprio Iá Sevaot, que é o Todo-Poderoso. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da sua boca. Alegro-me tanto seguindo os seus testemunhos, mais do que tivesse encontrado imensa riqueza. Olha só que coisa linda, o salmista compara os mandamentos, a obediência a riquezas. E realmente são tesouros escondidos que muitos não conseguem enxergar a preciosidade que existe dentro da Torá. Versículo 15, meditarei em seus preceitos para seguir os seus caminhos, me deleitarei em seus estatutos e não me esquecerei da sua palavra. Ele tem prazer nos estatutos do Criador. Ele quer conhecer a vontade do Criador. O versículo 17 continua dizendo: seja misericordioso com seu servo, para que eu viva e obedeça a sua palavra. Então não há sentido na nossa vida se nós desperdiçamos o nosso tempo em não nos preocuparmos com a Torá do Criador.
Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da sua Torá. Lembra que eu falei lá no início que nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque ele está pedindo que o Criador desvende os seus olhos para que ele consiga enxergar. Versículo 19. Ainda que eu seja apenas um peregrino na terra, não esconda de mim os seus mandamentos. Sou continuamente consumido por suas ordenanças. Você repreende os soberbos, repreende os malditos que conscientemente se esquivam dos seus mandamentos. Então existem pessoas que não cumprem os mandamentos do Criador porque elas desconhecem essa validez de tanto alguém dizer para elas que já está obsoleto, que nós estamos no tempo da graça, que aquilo ali era no Velho Testamento. Aí as pessoas acabam cauterizando a mente, achando que realmente não precisam observar. O versículo 22 diz: retire de mim a desonra e o desprezo, pois tenho guardado os seus testemunhos. Enquanto os príncipes se uniam para falar contra mim, o seu servo meditava nos seus estatutos. Os seus testemunhos são o meu prazer e meus conselhos. A Torá do Criador, além de tantas coisas que faz por nós, ela nos aconselha, ela nos ensina. E o salmista pede que o Criador ensine para ele os seus mandamentos. Estou prostrado no pó. Reanima-me em cumprimento à sua palavra. Meus caminhos a você expus e você me ouviu. Ensina-me agora os seus estatutos. Então ore para que o Pai abra esse entendimento maravilhoso que é o de você entender a sua Torá. Versículo 28. Estou sendo consumido pela tristeza. Renova minha força em cumprimento à sua palavra. Desvia-me do caminho da falsidade e ensina-me piedosamente a sua Torá. Então, por misericórdia, o Criador, ele faz com que você entenda a preciosidade que é esse tesouro de você entender a sua Torá. Versículo 31. Apego-me aos seus estatutos e testemunhos, ó Iarro. Não me deixe ficar confundido e envergonhado. Seguirei pelo caminho dos seus mandamentos quando você abrir o meu coração ao entendimento. Amém? O versículo 33 diz: ensina-me, ó Iarro, o caminho dos seus estatutos, e eu seguirei até o fim. Dê-me entendimento para que eu possa guardar a sua Torá e a obedeça de todo o meu coração. Guia-me nos caminhos dos seus mandamentos, pois isso é o que mais desejo. Você deseja de todo o seu coração entender a Torá do Criador? Então o seu Pai, o Pai Celestial, ele vai fazer com que o seu entendimento se abra. Versículo 38. Confirme sua promessa ao seu servo, que se inclina ao seu temor. Desvie de mim a desonra de que receio, pois misericordiosos são os seus julgamentos. Eu tenho desejado muito obedecer aos seus preceitos. Preserva-me com vida por sua justiça. Venha também sobre mim a sua benignidade, ó Iarro, a sua salvação conforme a sua promessa. Assim terei uma resposta aos que me afrontam, pois confio na sua palavra. Não retire de minha boca o pronunciamento da verdade, pois tenho esperado em seus juízos.
Assim observarei de contínuo a sua Torá para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos, falarei dos seus testemunhos, até mesmo perante os reis. E não me envergonharei, eu me deleitarei em seus mandamentos, pois muito os tenho amado. Também estenderei as minhas mãos para os seus mandamentos, que amo, e meditarei nos seus estatutos. Lembra do livro lá de Josué, quando nós recebemos a instrução de que não devemos retirar os olhos da Torá? Lembre-se da palavra dada ao seu servo, no qual você me deu esperança. Ela é a minha consolação na minha angústia, pois a sua promessa preserva minha vida. Embora o arrogante zombe cruelmente de mim, contudo não me desviei de sua Torá. Lembro-me dos seus juízos antigos, ó Iarro, e com isso me sinto confortado. Grande indignação apoderou-se de mim por causa dos ímpios que abandonaram os seus ensinamentos. E os seus estatutos têm sido a inspiração de meus cânticos na casa da minha peregrinação. Em plena noite, lembro-me do seu nome, ó Iarro, e me mantenho na obediência da sua Torá. Essa alegria é a minha porção, porque tenho guardado os seus preceitos. Iarro é o meu quinhão, prometo obedecer às suas palavras, de todo o meu coração imploro o seu favor. Tem piedade de mim, em cumprimento à sua promessa. Quando analiso os meus caminhos, volto os meus pés para a obediência de seus preceitos. Versículo 60. Vamos lá, não desanima não, por favor, tá? Apresso-me, mas nem por um momento me detive, a fim de cumprir os seus mandamentos. Mesmo quando os laços dos ímpios me cercam, eu não me esqueço da sua Torá. Em meio à noite me levanto para agradecê-lo por causa dos seus retos juízos. Sou companheiro de todos os que o temem e daqueles que obedecem os seus preceitos. A terra, ó Iarro, está repleta da sua misericórdia. Ensina-me os seus estatutos. Você tem usado de bondade para com o teu servo, ó Iarro, em cumprimento à sua promessa. Conceda-me discernimento e sabedoria, pois creio plenamente em seus mandamentos. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora obedeço a sua palavra. Você é e faz o meu bem, obedeço os seus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se estivesse revestido de gordura, mas eu me alegro na sua Torá. Foi benéfica a minha aflição, pois fez com que eu aprendesse os seus estatutos. Melhor é para mim a sua Torá do que grandes porções de ouro e prata. Versículo 73. As suas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dê-me entendimento para que eu possa aprender os seus mandamentos. Aqueles que o temem me verão e se alegrarão, porque saberão que só em sua fidelidade você me afligiu. Eu bem sei, ó Iarro, que os seus juízos são retos e que em sua fidelidade você me afligiu. Que a sua benignidade possa agora me confortar em cumprimento à sua promessa feito ao seu servo. Que as suas ternas misericórdias venham sobre mim para preservar a minha vida, pois em sua Torá está o meu deleite. Que os soberbos sejam envergonhados por me haverem difamado sem causa, mas eu continuarei a meditar nos seus preceitos. Que aqueles que o temem se voltem para mim, para que conheçam as suas leis.
que o meu coração seja puro nos seus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Desfaleço-me aguardando sua salvação. Em sua palavra deposito minha esperança. Os meus olhos desfalecem, esperando por sua promessa. Enquanto eu pergunto, quando você me confortará? Pois tornei-me semelhante a um odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Quantos serão os dias do seu servo? Até quando não julgará aqueles que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, pois eles não seguem os ensinamentos da sua Torá. Todos os seus mandamentos são fiéis. Estou sendo perseguido injustamente. Ajuda-me. Quase que me consumiram de sobre a terra, mas eu não abandonei os seus preceitos. Preserve minha vida em cumprimento à sua benignidade, para que eu guarde os pronunciamentos da sua boca. Para sempre, ó Yahweh, a sua palavra está firmada nos céus. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Você criou a terra e todos os astros, e firme permanece a sua criação conforme a sua ordenança. Tudo me mantém até hoje, porque todas as coisas o obedecem. Se a sua Torá não fosse o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Jamais me esqueci dos seus preceitos, pois só através deles minha vida é preservada. Pertenço a você, salva-me, pois tenho buscado os seus preceitos. Os ímpios me espreitam para destruir-me, mas eu me protejo nos seus mandamentos. Há limites para tudo, menos para os seus preceitos, cuja grandeza é infinita. Ah, quanto amo os ensinamentos da sua Torá! Medito nela o dia todo. Os seus ensinamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos seus estatutos. Sou mais entendido do que os anciãos, porque tenho obedecido os seus preceitos. Desvio os meus pés de todo o mau caminho, a fim de obedecer a sua palavra. Não me aparto das suas ordenanças, porque você é quem me instrui. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. Pelos seus preceitos adquiro entendimento, por isso repudio os caminhos da falsidade. Salmos 105. Sua palavra é lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Fiz um juramento e o cumprirei, de obedecer às suas justas ordenanças. Estou imensamente aflito. Preserve minha vida, ó Yahweh, em cumprimento às suas promessas. Aceite favoravelmente as oferendas voluntárias dos meus lábios, ó Yahweh, e ensina-me as suas ordenanças. Aceite favoravelmente as oferendas voluntárias de meus lábios, ó Yahweh, e ensina-me as suas ordenanças. Estou constantemente em perigo de vida, todavia não me esqueço da sua Torá. Os ímpios me armaram laços, contudo não me desviei dos seus preceitos. Os seus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são eles o prazer do meu coração. Inclino o meu coração a cumprir os seus mandamentos, agora e para todo o sempre. Nós observamos aqui que os mandamentos do nosso Pai, a sua Torá,
ela é perpétua. Amém? Abomino a falsidade, mas amo a sua Torá. Você é o meu refúgio e o meu escudo protetor. Em sua palavra deposito as minhas esperanças. Apartem-se de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Criador. Veja que o salmista considera malfeitores aqueles que o impedem de guardar a Torá. Ampare-me conforme a sua promessa, para que eu viva e não permita que eu seja frustrado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos seus estatutos. Despreze todos os que se desviam dos seus ensinamentos, pois eles vivem na mentira e na falsidade. Você descarta como escória todos os ímpios da terra. É por isso que eu amo os seus testemunhos. O meu corpo estremece com o temor de você e seus juízos eu reverencio. Já estamos no Salmo 121. Continua comigo aí, tá bom? Tenho praticado a retidão e a justiça. Não me abandone na mão dos meus opressores. Garanta o bem-estar de seu servo. Não permita que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da sua salvação e por sua promessa de que justiça será feita. Trata o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me as suas leis. Sou seu servo, dê-me entendimento para que eu compreenda os seus testemunhos. É chegado o dia da sua intervenção, ó Iarro, pois eles infringiram a sua Torá. Fique certo de que o Criador irá interferir na vida daqueles que abandonaram a sua Torá. Esse é um ensinamento profético, está em todos os escritos proféticos e está também na Brit Hadashah, que chamamos de Novo Testamento. Por isso, amo os seus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Assim dirijo os meus passos pelos preceitos e abomino todos os caminhos da falsidade. Maravilhosos são os seus testemunhos, por isso eu os guardo com integridade. A exposição das suas palavras ilumina os caminhos e dá entendimento até aos mais simples. Abro a minha boca para aspirá-las, pois estou desejoso pelos seus mandamentos. Volte para mim, compadeça-se de mim, conforme usa para com os que amam o seu nome. Firma os seus passos na sua palavra, para que de mim não se apodere transgressão alguma. Resgata-me da opressão dos homens, assim dedicarei a cumprir os seus preceitos. Faça resplandecer o seu rosto sobre o seu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de lágrimas fluem de meus olhos por saber que há homens que não obedecem à sua Torá. Você é justo, ó Iarro, os seus juízos são retos. Você ordenou os seus testemunhos com retidão e com toda a fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus inimigos ignoram a sua palavra. A sua palavra é fiel a toda prova. Por isso, seu servo a ama. Sou insignificante e desprezível, mas não me esqueço dos seus preceitos. A sua justiça é uma justiça eterna. Eterna quer dizer perpétua. E a sua Torá
é a verdade. Decore bem essa parte. A sua Torá é a verdade. Tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os seus mandamentos me confortaram. Justos são os seus testemunhos para sempre. Dei-me entendimento para que eu viva. De todo o meu coração, eu clamo a você. Atende-me, ó Iarro. Eu obedecerei os seus estatutos. A você clamo, salva-me, para que eu guarde os seus testemunhos. Levanto-me antes de amanhecer para clamar por socorro. Aguardo com esperança nas suas palavras. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na sua palavra. Ouça a minha voz segundo sua benignidade. Preserve a minha vida, ó Iarro, em cumprimento à sua justiça. Aproximam-se os que me perseguem maliciosamente. Distanciados estão da sua Torá. Você está perto de mim, ó Iarro, e todos os seus mandamentos são verdadeiros e justos. Eu vou repetir. Todos os seus mandamentos são verdadeiros e justos. São todos os mandamentos. Há muito sei que os seus testemunhos que os estabeleceu para durarem pela eternidade afora. Olhe para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço a sua Torá. Pleitei a minha causa e resgata-me, preserve a minha vida em cumprimento à sua palavra. A salvação está distante dos ímpios, pois não buscam cumprir os seus estatutos. Muitas são as misericórdias, ó Iarro, preserve a minha vida em cumprimento aos seus juízos. Embora sejam muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me desvio dos seus estatutos. Estamos quase no fim, não sai daí não. Versículo 158. Enfrentei os traidores que encontrei em meu caminho, porque eles não obedecem à sua palavra. Veja como amo os seus preceitos, ó Iarro. Preserve a minha vida em cumprimento à sua benignidade. A essência principal da sua palavra é a verdade, e os seus juízos são eternos. Os príncipes me perseguem sem causa alguma, mas o meu coração reverencia as suas palavras. Alegro-me com a sua palavra, como quem acha um grande tesouro. Odeio e abomino a falsidade, porém amo imensamente a sua Torá. 7 vezes ao dia dirijo o meu louvor a você, pela retidão de seus julgamentos. Plena paz tem os que amam a sua Torá, e não há para eles obstáculos intransponíveis. Espero na sua salvação, ó Iarro, e cumpro os seus mandamentos. Eu cumpro os seus mandamentos e amo-os extremamente. Obedeço os seus preceitos e seus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão abertos diante de você. Que o meu clamor chegue a você, ó Iarro. Dê-me entendimento em cumprimento à sua palavra. Que a minha súplica chegue à sua presença. Resgata-me em cumprimento à sua promessa. Os meus lábios transbordarão louvores quando você me ensinar os seus estatutos. A minha língua proclamará a sua palavra, pois todos os seus mandamentos são justos. Que a sua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi os seus preceitos. Anseio por sua salvação, ó Iarro, e em sua Torá está o meu prazer. Deixa-me viver para que eu louve e que os seus estatutos me amparem. Vamos ao último versículo, 176. Como uma ovelha perdida,
estive desgarrado. Resgate o seu servo, pois os seus mandamentos jamais esquecerei. Amém, queridos? Como é que nós vamos rasgar essa parte das Escrituras? O maior salmo é o 119 e ele fala apenas sobre a Torá e sobre a importância de nós guardá-la dentro do nosso coração. Esta é a nova aliança que o Messias fez com o seu povo, que a sua Torá estivesse dentro do seu coração. Shalom.